amores, eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Biologia para a turma do 8º ano. Na aula de hoje nós iremos iniciar e concluir o módulo 13, que trabalha os neurônios do sistema nervoso. Os neurônios, a gente já viu lá em sistema muscular quando estudamos os tecidos, são as células especializadas do sistema nervoso, né? Então assim, o tecido nervoso ele apresenta células especializadas chamadas célula-glia e neurônios. Nesse desenho aqui em cima, a célula-glia está representada por essa célula maior, que está segurando os dois neurôniozinhos pequenininhos, certo? Então, a célula-glia ela tem a função de nutrir e proteger os neurônios, e os neurônios são as células especializadas, unificadas, as unidades básicas do sistema nervoso. Esse sistema nervoso, ele funciona através de impulsos nervosos, diferentes dos hormônios que são liberados pelo sistema endócrino. O impulso nervoso ele é muito rápido, porque ele tem caráter elétrico. Então, ele é um impulso elétrico que parte de um neurônio, a partir do sistema nervoso central, até chegar no órgão que vai realizar a função. Ela também tem uma parte química, tá? Que é a transmissão entre neurônios da informação. Qual a diferença entre esses impulsos nervosos elétricos e os impulsos nervosos químicos? É porque os elétricos eles são bilaterais ou bidirecionais, como se fosse uma mão dupla. E os químicos não, são unilaterais, ele só vai ou só volta. O neurônio, ele é bem basiquinho, né? Uma unidade neurônica, nós temos, ser humano, em média, 400 milhões de neurônios, que por acaso são células que não se renovam, tá? A gente nasce com essas células, elas se desenvolvem, mas se a gente matar um monte de neurônio, a gente não vai produzir mais neurônios. E não existe transplante de neurônio, gente. Então vamos cuidar dos nossos neurôniozinhos, tá bom? Um neurônio, lembra? Falei 400 milhões. Um neurôniozinho, ele é capaz de realizar 60 mil conexões de sinapses. A sinapse é a comunicação entre um neurônio e outro. É como eu dizer que cada pessoinha, se cada um de nós fôssemos considerados um neurônio, cada um de nós teríamos condições de nos relacionar com 60 mil outros neurônios ou 60 mil outras pessoas, através da sinapse. Cada sinapse, olha só que dado louco, ela pode gerar 100 mil impulsos por segundo. Viu a velocidade? 100 mil impulsos por segundo. Sabe qual a velocidade da passagem desse impulso nervoso? 100 mil impulsos em 1 segundo. Essa é a velocidade de funcionamento do nosso sistema nervoso. Rapidinho ele, né? Eu sei que você pensou que em algumas pessoas ele é um pouco mais devagar, ou que quando a gente acorda ele tá meio 30 mil impulsos. Não é assim, gente. É porque quando a gente acorda, o nosso corpo ele tá focado em fazer outras atividades. É só isso, tá bom? E aí ele vai redirecionando toda essa carga de impulsos nervosos para as outras funções que a gente vai realizar quando está acordado, ok? Quanto mais a gente usa, mais a gente vai facilitar esses impulsos. Isso quer dizer que se a gente não usar os botõezinhos sinápticos, que são aqueles que vão permitir a passagem desses 100 mil impulsos por segundo, eles vão atrofiando.
E aí daqui a pouco a gente vai pensar mais devagar mesmo. Gente, o cérebro não é músculo, mas ele precisa ser exercitado. Existem estudos que comprovam que algumas atividades que usam muito o cérebro ajudam a evitar doenças que provocam a amnésia. Um neurônio, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, gente! É uma célula estrelada, linda! A gente tem só 400 milhões dessa gracinha na cabeça da gente, no corpo inteiro. Gente, o neurônio tem 3 partes bem básicas, tá? Os dendritos, que são esses cabelinhos, eles são prolongamentos do corpo celular. E é através dos dendritos que ele recebe o impulso nervoso. O corpo celular, que funciona como se fosse a cabeça, tipo assim, dendritos, corpo celular. Dentro do corpo celular a gente tem o núcleo. O núcleo que é o centro de controle. Núcleo, gente, todo núcleo é centro de controle. Aí o impulso nervoso veio do dendrito para o corpo celular, vai passar para o corpício do neurônio, que é o axônio. Esse axônio, ele é envolvido com saquinhos que são chamados de bainha de mielina para facilitar o transporte desse impulso nervoso, e ele é levado até o finalzinho do neurônio, que são as ramificações do axônio. Chegou na ramificação do axônio, o impulso nervoso vai pular para o neurônio seguinte. E ele pula para qual parte? Para os dendritos. Dendrito, corpo celular, axônio, ramificação do axônio, próximo neurônio. Dendrito, corpo celular, axônio, ramificações do axônio, próximo neurônio. E amor, isso acontece só enquanto a gente é vivo. Em que velocidade, alguém lembra? Alguém lembra? 100 mil impulsos por segundo. Nós temos uma outra classificação de sinapses, certo? As sinapses são comunicações entre um neurônio e outro. O impulso nervoso vem para um neurônio, para o dendrito, corpo celular, axônio, ramificação do axônio. Quando ele passa de um neurônio para o outro, ocorre uma sinapse. Essa sinapse, ela pode acontecer de 3 formas. Ela pode ser uma sinapse neuromuscular, pode ser uma sinapse química e pode ser uma sinapse elétrica. Deixa eu colocar um laserzinho aqui para ficar mais fácil de apontar para vocês. Ahá! Aqui. Não, vou fazer melhor. Vamos riscar o nosso slide como se a gente estivesse na sala de aula. Ai, que saudade! Então, nós temos 3 tipos de sinapse: sinapse neuromuscular, a sinapse química e a sinapse elétrica, certo? Adivinha onde que está ligado essa sinapse neuromuscular? Ah, você acertou? Ela está ligada aos músculos? Quer dizer que quando o meu cérebro pensou em dobrar o meu dedinho e eu dobrei, ele só dobrou porque chegou um impulso pela sinapse neuromuscular. O neurônio que está ligado ao músculo recebeu essa sinapse. Esse daqui. O do caminho até chegar aqui já é outra sinapse, tá? A sinapse neuromuscular é só daquele neurôniozinho que encosta no músculo, tá bom? No caso da sinapse química, a sinapse química, ela vai usar de substâncias químicas para passar de um neurônio para o outro. Essa substância química são os neurotransmissores. Então, ó, sinapse química, existe perda sináptica porque os neurônios, eles não se tocam. Então, imagina que aqui é o corpo celular e aqui são os dendritos. E aqui é a ramificação do axônio. Eles não se tocam. Aí aqui no meio, assim, ó, passa o impulso nervoso.
do axônio, da ramificação do axônio desse para o dendrito desse. Ela dá tipo um pulinho, e quando ele dá esse pulinho, quem ajuda ele, pulou, são os neurotransmissores, tá bom? Esse tipo de sinapse, ele é unilateral, ele é um caminho só de ida. Dendrito, corpo celular, axônio, ramificação do axônio, próximo neurônio, toca o barco. Sempre nesse sentido. No caso da sinapse elétrica, já não tenho perda sináptica. O impulso nervoso, ele vem nessa qualidade todinha de 100.000 impulsos por segundo. Por quê? Existe um contato físico entre os neurônios através de uma proteína. Esse é um tipo de impulso bilateral. Isso quer dizer que o neurônio, ele passa indo, passa voltando, passa indo, passa voltando, passa indo, passa voltando. Estranho, né? Como que ele vai voltar? Fácil de ver. Aqui nós temos as imagens dos 3 tipos de impulso, tá? Nesse primeiro aqui, olha, esse daqui é a ramificação do axônio, certo? Tocando o músculo. Tocou o músculo. Então, esse daqui é o neuromuscular. Aqui, ó, não tem contato entre um neurônio e outro, tá? Opa! Esse daqui é a ramificação do axônio, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever. Essa aqui é a ramificação do axônio de 1. Ai, desculpa a letra, gente, falta de prática. E aqui nós temos o dendrito do outro, tá? Então não tem comunicação aqui. Olha só o tamanho desse espaço entre eles. Nesse caso aqui embaixo, eu já encontro, ligando um ao outro, uma substância. Essa é uma proteína. Essa proteína vai permitir que o impulso passe de um jeito assim meio que automático. E aí quando ele passa automático, eu não tenho perda de qualidade, tá? Ai, deixa eu ver se eu me lembro do filme. Aquele divergente, convergente, subvergente, não tem? O primeirinho, quando a menina vai escolher a casta dela, que ela escolhe aquele dos aventureiros. Gente, é do tempo de vocês, né? Pelo amor de Deus, tomara que seja. Aí, eles vão pular do trem pro prédio. E um tá em movimento, né? O trem. E quem não pular, perdeu. Imagina que isso aconteça aqui com esse neurônio, entendeu? Chega um impulso nervoso no axônio, ele tem que pular pro outro. Às vezes não consegue chegar, né? Tem um neurotransmissor para ajudar? Tem, mas gente, são 100.000 impulsos por segundo, não são 100.000 neurotransmissores. Cada neurotransmissor vai impulsionar um bocado. Então existe perda sim. Nesse caso aqui embaixo, aí eu já tenho uma substância, seria, ao invés de pular, ele escorregar um tobogã. Mais fácil, né? Aí não tem perda, todo mundo desce, todo impulso passa certinho, tá bom? Eu posso encontrar no meu corpo 3 tipos de neurônios diferentes. Olha como eles são bonitinhos. Eu tenho os neurônios sensitivos, certo? E aí o que ele vai fazer? Eles vão conduzir o impulso nervoso dos receptores da pele e dos órgãos para o sistema sensorial, ou para o sistema nervoso central. Então, os sensitivos, eles são responsáveis por sentir. Isso quer dizer que ele vai pegar as informações do corpo e mandar para o cérebro. Vamos imaginar que isso seja um cérebro. Ei! Criatividade, gente. Olha como ele é diferentão. Então ele pega as informações e manda para o cérebro. Chega lá no cérebro, aí o cérebro
sai a informação daqui onde eu estou tocando pelo nervo do braço, vai para a coluna, chega da coluna, vai para o cérebro, chega lá no cérebro, nervo, tudo neurônio sensitivo. Chega no cérebro, o cérebro recebe a informaçãozinha. Olha, ela foi tocada! Aí sai a informação do cérebro pela medula, vai pelo nervo do braço, até chegar onde eu trisquei, e só aí é que eu sinto. Esse caminho de volta é feito pelos neurônios motores. Isso quer dizer que esses motores, eles vão trazer a informação. Olha lá, gente, as pessoas desenhando do cérebro para o corpo, tá bom? Tadinho, foi tão tocado que tá caindo. É um caminho de volta. Esse caminho é só de volta. Só vai o impulso nervoso assim, ó. Esse daqui eu posso sentir, aí ele vem daqui, passa aqui, ó, volta, pula, certo? Desse jeito, ele sente, registra e toca o barco. No caso do motor, que é quem traz a resposta, ele que vai levar a resposta ao estímulo, é só aí você vai sentir. Nós ainda temos os neurônios de associação. Esse neurônio de associação, ele liga os neurônios sensitivos e os motores. Assim, ele vai permitir que a informação seja passada da forma correta, vamos dizer assim. Ele vai deixar, como se fossem dois caminhos, uma rua indo, uma rua voltando. A que vai para o cérebro é de sensitivo, a que volta é motor. Os neurônios de associação tá ali entre os dois para fazer com que eles façam o papel de cada um bem certinho, tá? Ele vai ligar esses dois caminhos de neurônios, ok? Quando a gente vê tocando, o meu cérebro vai receber duas informações. Uma dos olhos, olha, ela foi tocada. E aí sai do olho para o sistema nervoso, por neurônio sensitivo. Aí do sistema nervoso ele manda a resposta. Então, quando a resposta chegou, a informação do dedo que recebeu o contato desse neurônio sensitivo ainda está indo. Quando essa daqui chegar no cérebro, a gente já está sabendo, relaxa. Já mandei a resposta. Então, tá passando a informação do neurônio sensitivo, a resposta já está voltando pelo motor, porque ele recebeu a informação também dos olhos. Sabe aquele ditado que o coração não vê? Não, o que os olhos não veem, o coração não sente. É porque quando os olhos veem, a gente vai receber esse estímulo mais ligeiro? Sim! É desse jeito. Bem, os neurônios, eles são agrupados como se fosse uma rede, um fio. Esse agrupamento é chamado de nervos. Os nossos nervos são formados por feixes de axônios, certo? Já no caso do gânglio, que é esse nódulozinho, ó, tá vendo o nódulozinho lindo? É o aglomerado de corpo celular. Cadê? Me risca. Tá bom? Risquei a palavra neurônio. São os aglomerados do corpo celular. Lembra? Corpo celular, axônio, ramificação do axônio. Os nervos em si são as ramificações do axônio. O corpo celular está nos gânglios, tá bom? Não são os gânglios linfáticos, esses são de linfa. São os gânglios nervosos. Ok, meus amores? Finalizamos o nosso conhecimento básico de neurônios e agora nós temos uma tarefinha para casa. Olha só, fica de olho na agenda esse slide vai ser liberado lá, tá bom? Beijo no coração e até a próxima. Dizer que se a gente não usar os botõezinhos sinápticos, que são aqueles que vão permitir a passagem desses 100 mil impulsos por segundo, eles vão atrofiando. E aí daqui a pouco a gente vai pensar mais devagar mesmo. Gente, o cérebro não é músculo, mas ele precisa ser exercitado. Existem estudos que comprovam que algumas atividades
que usam muito o cérebro ajudam a evitar doenças que provocam a amnésia. Um neurônio, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, gente! É uma célula estrelada, linda! A gente tem só 400 milhões dessa gracinha na cabeça da gente, no corpo inteiro. Gente, o neurônio tem 3 partes bem básicas, tá? Os dendritos, que são esses cabelinhos, eles são prolongamentos do corpo celular. E é através dos dendritos que ele recebe o impulso nervoso. O corpo celular, que funciona como se fosse a cabeça, tipo assim, dendritos... Corpo celular. Dentro do corpo celular a gente tem o núcleo. O núcleo que é o centro de controle. Núcleo, gente, todo núcleo é centro de controle. Aí o impulso nervoso veio do dendrito para o corpo celular. Vai passar para o corpício do neurônio, que é o axônio. Esse axônio, ele é envolvido com saquinhos que são chamados de bainha de mielina para facilitar o transporte desse impulso nervoso, e ele é levado até o finalzinho do neurônio, que são as ramificações do axônio. Chegou na ramificação do axônio, o impulso nervoso vai pular para o neurônio seguinte. E ele pula para qual parte? Para os dendritos. Dendrito, corpo celular, axônio, ramificação do axônio, próximo neurônio. Dendrito, corpo celular, axônio, ramificações do axônio, próximo neurônio. E amor, isso acontece só enquanto a gente é vivo. Em que velocidade, alguém lembra? Alguém lembra? 100 mil impulsos por segundo. Nós temos uma outra classificação de sinapses, certo? As sinapses são comunicações entre um neurônio e outro. O impulso nervoso vem para um neurônio, para o dendrito, corpo celular, axônio, ramificação do axônio. Quando ele passa de um neurônio para o outro, ocorre uma sinapse. Essa sinapse, ela pode acontecer de 3 formas. Ela pode ser uma sinapse neuromuscular, pode ser uma sinapse química e pode ser uma sinapse elétrica. Deixa eu colocar um laserzinho aqui para ficar mais fácil de apontar para vocês. Ahá! Aqui. Não, vou fazer melhor. Vamos riscar o nosso slide como se a gente estivesse na sala de aula. Ai, que saudade! Então, nós temos 3 tipos de sinapse. Sinapse neuromuscular, a sinapse química e a sinapse elétrica, certo? Adivinha onde que está ligado essa sinapse neuromuscular? Ahá, você acertou? Ela está ligada aos músculos? Quer dizer que quando o meu cérebro pensou em dobrar o meu dedinho e eu dobrei, ele só dobrou porque chegou um impulso pela sinapse neuromuscular. O neurônio que está ligado ao músculo recebeu essa sinapse. Esse daqui. O do caminho até chegar aqui já é outra sinapse, tá? A sinapse neuromuscular é só daquele neurôniozinho que encosta no músculo, tá bom? No caso da sinapse química, a sinapse química, ela vai usar de substâncias químicas para passar de um neurônio para o outro. Essa substância química são os neurotransmissores. Então, ó, sinapse química existe perda sináptica porque os neurônios, eles não se tocam. Então, imagina que aqui é o corpo celular e aqui são os dendritos. E aqui é a ramificação do axônio. Eles não se tocam. Aí aqui no meio, assim, ó, passa o impulso nervoso do axônio, da ramificação do axônio desse para o dendrito desse. Ela dá tipo um pulinho. E quando ele dá esse pulinho, quem ajuda ele, pulou, são os neurotransmissores, tá bom?
Esse tipo de sinapse, ele é unilateral, ele é um caminho só de ida. Dendrito, corpo celular, axônio, ramificação do axônio, próximo neurônio, toca o barco. Sempre nesse sentido. No caso da sinapse elétrica, já não tenho perda sináptica. O impulso nervoso ele vem nessa qualidade todinha de 100 mil impulsos por segundo. Por quê? Existe um contato físico entre os neurônios através de uma proteína. Esse é um tipo de impulso bilateral. Isso quer dizer que o neurônio ele passa indo, passa voltando, passa indo, passa voltando, passa indo, passa voltando. Estranho, né? Como que ele vai voltar? Fácil de ver. Aqui nós temos as imagens dos 3 tipos de impulso, tá? Nesse primeiro aqui, olha, esse daqui é a ramificação do axônio, certo? Tocando o músculo. Tocou o músculo. Então, esse daqui é o neuromuscular. Aqui, ó, não tem contato entre um neurônio e outro, tá? Opa! Esse daqui é a ramificação do axônio, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever. Essa aqui é a ramificação do axônio de 1. Ai, desculpa a letra, gente, falta de prática. E aqui nós temos o dendrito do outro, tá? Então não tem comunicação aqui. Olha só o tamanho desse espaço entre eles. Nesse caso aqui embaixo, eu já encontro ligando um ao outro uma substância. Essa é uma proteína. Essa proteína vai permitir que o impulso passe de um jeito assim meio que automático. E aí quando ele passa automático, eu não tenho perda de qualidade, tá? Ai, deixa eu ver se eu me lembro do filme. Aquele divergente, convergente, subvergente, não tem? O primeirinho, quando a menina vai escolher a casta dela, que ela escolhe aquele dos aventureiros. Gente, é do tempo de vocês, né? Pelo amor de Deus, tomara que seja. Aí, eles vão pular do trem pro prédio. E um tá em movimento, né? O trem. E quem não pular, perdeu. Imagina que isso aconteça aqui com esse neurônio, entendeu? Chega um impulso nervoso no axônio, ele tem que pular pro outro. Às vezes não consegue chegar, né? Tem o neurotransmissor para ajudar? Tem, mas gente, são 100 mil impulsos por segundo, não são 100 mil neurotransmissores. Cada neurotransmissor vai impulsionar um bocado. Então existe perda sim. Nesse caso aqui embaixo, aí eu já tenho uma substância, seria, ao invés de pular, ele escorregar um tobogã. Mais fácil, né? Aí não tem perda, todo mundo desce, todo impulso passa certinho, tá bom? Eu posso encontrar no meu corpo 3 tipos de neurônios diferentes. Olha como eles são bonitinhos. Eu tenho os neurônios sensitivos, certo? E aí o que ele vai fazer? Eles vão conduzir o impulso nervoso dos receptores da pele dos órgãos para o sistema sensorial, ou para o sistema nervoso central. Então, os sensitivos, eles são responsáveis por sentir. Isso quer dizer que ele vai pegar as informações do corpo e mandar para o cérebro. Vamos imaginar que isso seja um cérebro. Ei! Criatividade, gente. Olha como ele é diferentão. Então ele pega as informações e manda para o cérebro. Chega lá no cérebro, aí o cérebro sai a informação daqui onde eu estou tocando, pelo nervo do braço, vai para a coluna, chega da coluna, vai para o cérebro, chega lá no cérebro, nervo, tudo neurônio sensitivo. Chega no cérebro, o cérebro recebe a informaçãozinha. Olha, ela foi tocada! Aí sai a informação do cérebro
pela medula, vai pelo nervo do braço, até chegar onde eu trisquei, e só aí é que eu sinto. Esse caminho de volta é feito pelos neurônios motores. Isso quer dizer que esses motores, eles vão trazer a informação. Olha lá, gente, as pessoas desenhando o cérebro, do cérebro para o corpo, tá bom? Tadinho, foi tão tocado que tá caindo. É um caminho de volta. Esse caminho é só de volta. Só vai o impulso nervoso assim, ó. Esse daqui eu posso sentir, aí ele vem daqui, passa aqui, ó, volta, pula, certo? Desse jeito, ele sente, registra e toca o barco. No caso do motor, que é quem traz a resposta, ele que vai levar a resposta ao estímulo, é só aí você vai sentir. Nós ainda temos os neurônios de associação. Esse neurônio de associação, ele liga os neurônios sensitivos e os motores. Assim, ele vai permitir que a informação seja passada da forma correta, vamos dizer assim. Ele vai deixar, como se fossem dois caminhos, uma rua indo, uma rua voltando. A que vai para o cérebro é de sensitivo, a que volta é motor. Os neurônios de associação estão ali entre os dois para fazer com que eles façam o papel de cada um bem certinho, tá? Ele vai ligar esses dois caminhos de neurônios, ok? Quando a gente vê tocando, o meu cérebro vai receber duas informações. Uma dos olhos, olha, ela foi tocada. E aí sai do olho para o sistema nervoso, por neurônio sensitivo. Aí do sistema nervoso ele manda a resposta. Então, quando a resposta chegou, a informação do dedo que recebeu o contato desse neurônio sensitivo ainda está indo. Quando essa daqui chegar no cérebro, a gente já está sabendo, relaxa. Já mandei a resposta. Então, tá passando a informação do neurônio sensitivo, a resposta já está voltando pelo motor, porque ele recebeu a informação também dos olhos. Sabe aquele ditado que o coração não vê? Não, o que os olhos não veem, o coração não sente. É porque quando os olhos veem, a gente vai receber esse estímulo mais ligeiro? Sim! É desse jeito. Bem, os neurônios, eles são agrupados como se fosse uma rede, um fio. Esse agrupamento é chamado de nervos. Os nossos nervos são formados por feixes de axônios, certo? Já no caso do gânglio, que é esse nódulozinho, ó, tá vendo o nódulozinho lindo? É o aglomerado de corpo celular. Cadê? Me risca. Tá bom? Risquei a palavra neurônio. São os aglomerados do corpo celular. Lembra? Corpo celular, axônio, ramificação do axônio. Os nervos em si são as ramificações do axônio. O corpo celular está nos gânglios, tá bom? Não são os gânglios linfáticos, esses são de linfa. São os gânglios nervosos. Ok, meus amores? Finalizamos o nosso conhecimento básico de neurônios e agora nós temos uma tarefinha para casa. Olha só. Fica de olho na agenda esse slide vai ser liberado lá, tá bom? Beijo no coração e até a próxima. Olá, meus amores! Eu sou a professora Thaís e essa é a aula para a turma do 8º ano de Biologia. Na aula de hoje, nós iremos iniciar e concluir o módulo 13 que fala sobre os neurônios, já que esse é um módulo que fala de uma parte bem específica do sistema nervoso. Olá, meus amores! Eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Biologia para a turma do 8º ano. Na aula de hoje, nós iremos iniciar e concluir o módulo 13, que trabalha sobre
Pai amado. Olá, meus amores, eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Biologia para a turma do 8º ano. Na aula de hoje nós iremos iniciar e concluir o módulo 13, que trabalha os neurônios do sistema nervoso. Os neurônios, a gente já viu lá em sistema muscular quando estudamos os tecidos, são as células especializadas do sistema nervoso, né? Então assim, o tecido nervoso, ele apresenta células especializadas chamadas célula-glia e neurônios. Nesse desenho aqui em cima, a célula-glia está representada por essa célula maior, que está segurando os dois neurôniozinhos pequenininhos, certo? Então, a célula-glia, ela tem a função de nutrir e proteger os neurônios, e os neurônios são as células especializadas, unificadas, as unidades básicas do sistema nervoso. Esse sistema nervoso, ele funciona através de impulsos nervosos, diferentes dos hormônios que são liberados pelo sistema endócrino. O impulso nervoso, ele é muito rápido, porque ele tem caráter elétrico. Então, ele é um impulso elétrico que parte de um neurônio, a partir do sistema nervoso central, até chegar no órgão que vai realizar a função. Ela também tem uma parte química, tá? Que é a transmissão entre neurônios da informação. Qual a diferença entre esses impulsos nervosos elétricos e os impulsos nervosos químicos? É porque os elétricos, eles são bilaterais ou bidirecionais, como se fosse uma mão dupla. E os químicos não, são unilaterais, ele só vai ou só volta. O neurônio, ele é bem basiquinho, né? Uma unidade neurônica, nós temos, ser humano, em média, 400 milhões de neurônios, que por acaso são células que não se renovam, tá? A gente nasce com essas células, elas se desenvolvem, mas se a gente matar um monte de neurônio, a gente não vai produzir mais neurônios. E não existe transplante de neurônio, gente. Então vamos cuidar dos nossos neurôniozinhos, tá bom? Um neurônio, lembra que falei 400 milhões? Um neurôniozinho, ele é capaz de realizar 60 mil conexões de sinapses. A sinapse é a comunicação entre um neurônio e outro. É como eu dizer que cada pessoinha, se cada um de nós fôssemos considerados um neurônio, cada um de nós teríamos condições de nos relacionar com 60 mil outros neurônios ou 60 mil outras pessoas, através da sinapse. Cada sinapse, olha só que dado louco, ela pode gerar 100 mil impulsos por segundo. Viu a velocidade? 100 mil impulsos por segundo. Sabe qual a velocidade da passagem desse impulso nervoso? 100 mil impulsos em 1 segundo. Essa é a velocidade de funcionamento do nosso sistema nervoso. Rapidinho ele, né? Eu sei que você pensou que em algumas pessoas ele é um pouco mais devagar, ou que quando a gente acorda ele tá meio 30 mil impulsos. Não é assim, gente. É porque quando a gente acorda, o nosso corpo ele tá focado em fazer outras atividades. É só isso, tá bom? E aí ele vai redirecionando toda essa carga de impulsos nervosos para as outras funções que a gente vai realizar quando está acordado, ok? Quanto mais a gente usa, mais a gente vai facilitar esses impulsos. Isso quer dizer que se a gente não usar,
Os botõezinhos sinápticos, que são aqueles que vão permitir a passagem desses 100 mil impulsos por segundo, eles vão atrofiando. E aí daqui a pouco a gente vai pensar mais devagar mesmo. Gente, o cérebro não é músculo, mas ele precisa ser exercitado. Existem estudos que comprovam que algumas atividades que usam muito o cérebro ajudam a evitar doenças que provocam a amnésia. Um neurônio, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, gente! É uma célula estrelada, linda! A gente tem só 400 milhões dessa gracinha na cabeça da gente, no corpo inteiro. Gente, o neurônio tem 3 partes bem básicas, tá? Os dendritos, que são esses cabelinhos, eles são prolongamentos do corpo celular e é através dos dendritos que ele recebe o impulso nervoso. O corpo celular, que funciona como se fosse a cabeça, tipo assim, dendritos, corpo celular. Dentro do corpo celular a gente tem o núcleo que é o centro de controle. Núcleo, gente, todo núcleo é centro de controle. Aí o impulso nervoso veio do dendrito para o corpo celular, vai passar para o corpício do neurônio, que é o axônio. Esse axônio, ele é envolvido com saquinhos que são chamados de bainha de mielina para facilitar o transporte desse impulso nervoso, e ele é levado até o finalzinho do neurônio, que são as ramificações do axônio. Chegou na ramificação do axônio, o impulso nervoso vai pular para o neurônio seguinte. E ele pula para qual parte? Para os dendritos. Dendrito, corpo celular, axônio, ramificação do axônio, próximo neurônio. Dendrito, corpo celular, axônio, ramificações do axônio, próximo neurônio. E amor, isso acontece só enquanto a gente é vivo. Em que velocidade, alguém lembra? Alguém lembra? 100 mil impulsos por segundo. Nós temos uma outra classificação de sinapses, certo? As sinapses são comunicações entre um neurônio e outro. O impulso nervoso vem para um neurônio, para o dendrito, corpo celular, axônio, ramificação do axônio. Quando ele passa de um neurônio para o outro, ocorre uma sinapse. Essa sinapse, ela pode acontecer de 3 formas. Ela pode ser uma sinapse neuromuscular, pode ser uma sinapse química e pode ser uma sinapse elétrica. Deixa eu colocar um laserzinho aqui para ficar mais fácil de apontar para vocês. Ahá! Aqui. Não, vou fazer melhor. Vamos riscar o nosso slide como se a gente estivesse na sala de aula. Ai, que saudade! Então, nós temos 3 tipos de sinapse: sinapse neuromuscular, a sinapse química e a sinapse elétrica, certo? Adivinha onde que está ligado essa sinapse neuromuscular? Aham, você acertou? Ela está ligada aos músculos? Quer dizer que quando o meu cérebro pensou em dobrar o meu dedinho e eu dobrei, ele só dobrou porque chegou um impulso pela sinapse neuromuscular. O neurônio que está ligado ao músculo recebeu essa sinapse. Esse daqui. O do caminho até chegar aqui já é outra sinapse, tá? A sinapse neuromuscular é só daquele neurôniozinho que encosta no músculo, tá bom? No caso da sinapse química, a sinapse química, ela vai usar de substâncias químicas para passar de um neurônio para o outro. Essa substância química são os neurotransmissores. Então, ó, sinapse química, existe perda sináptica porque os neurônios, eles não se tocam. Então, imagina que aqui é o corpo celular e aqui são os dendritos. E aqui é a ramificação do axônio.
eles não se tocam. Aí aqui no meio, aqui no meio, assim, ó, passa o impulso nervoso do axônio, da ramificação do axônio desse para o dendrito desse. Ela dá tipo um pulinho, e quando ele dá esse pulinho, quem ajuda ele, pulou, são os neurotransmissores, tá bom? Esse tipo de sinapse, ele é unilateral, ele é um caminho só de ida. Dendrito, corpo celular, axônio, ramificação do axônio, próximo neurônio, toca o barco. Sempre nesse sentido. No caso da sinapse elétrica, já não tenho perda sináptica. O impulso nervoso, ele vem nessa qualidade todinha de 100.000 impulsos por segundo. Por quê? Existe um contato físico entre os neurônios através de uma proteína. Esse é um tipo de impulso bilateral. Isso quer dizer que o neurônio, ele passa indo, passa voltando, passa indo, passa voltando, passa indo, passa voltando. Estranho, né? Como que ele vai voltar? Fácil de ver. Aqui nós temos as imagens dos 3 tipos de impulso, tá? Nesse primeiro aqui, olha, esse daqui é a ramificação do axônio, certo? Tocando o músculo. Tocou o músculo. Então, esse daqui é o neuromuscular. Aqui, ó, não tem contato entre um neurônio e outro, tá? Opa! Esse daqui é a ramificação do axônio, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever. Essa aqui é a ramificação do axônio de 1. Ai, desculpa a letra, gente, falta de prática. E aqui nós temos o dendrito do outro, tá? Então não tem comunicação aqui. Olha só o tamanho desse espaço entre eles. Nesse caso aqui embaixo, eu já encontro, ligando um ao outro, uma substância. Essa é uma proteína. Essa proteína vai permitir que o impulso passe de um jeito assim meio que automático. E aí quando ele passa automático, eu não tenho perda de qualidade, tá? Ai, deixa eu ver se eu me lembro do filme. Aquele divergente, convergente, subvergente, não tem? O primeirinho, quando a menina vai escolher a casta dela, que ela escolhe aquele dos aventureiros. Gente, é do tempo de vocês, né? Pelo amor de Deus, tomara que seja. Aí, eles vão pular do trem pro prédio. E um tá em movimento, né? O trem. E quem não pular, perdeu. Imagina que isso aconteça aqui com esse neurônio, entendeu? Chega um impulso nervoso no axônio, ele tem que pular pro outro. Às vezes não consegue chegar, né? Tem um neurotransmissor para ajudar? Tem, mas gente, são 100.000 impulsos por segundo, não são 100.000 neurotransmissores. Cada neurotransmissor vai impulsionar um bocado. Então existe perda sim. Nesse caso aqui embaixo, aí eu já tenho uma substância, seria, ao invés de pular, ele escorregar um tobogã. Mais fácil, né? Aí não tem perda, todo mundo desce, todo impulso passa certinho, tá bom? Eu posso encontrar no meu corpo 3 tipos de neurônios diferentes. Olha como eles são bonitinhos. Eu tenho os neurônios sensitivos, certo? E aí o que ele vai fazer? Eles vão conduzir o impulso nervoso dos receptores da pele e dos órgãos para o sistema sensorial, ou para o sistema nervoso central. Então, os sensitivos, eles são responsáveis por sentir. Isso quer dizer que ele vai pegar as informações do corpo e mandar para o cérebro. Vamos imaginar que isso seja um cérebro. Ei! Criatividade, gente. Olha como ele é diferentão. Então ele pega as informações e manda para o cérebro. Chega lá no cérebro, aí o cérebro
sai a informação daqui onde eu estou tocando pelo nervo do braço, vai para a coluna, chega da coluna, vai para o cérebro, chega lá no cérebro, nervo, tudo neurônio sensitivo. Chega no cérebro, o cérebro recebe a informaçãozinha. Olha, ela foi tocada! Aí sai a informação do cérebro pela medula, vai pelo nervo do braço, até chegar onde eu trisquei, e só aí é que eu sinto. Esse caminho de volta é feito pelos neurônios motores. Isso quer dizer que esses motores, eles vão trazer a informação. Olha lá, gente, as pessoas desenhando do cérebro para o corpo, tá bom? Tadinho, foi tão tocado que tá caindo. É um caminho de volta. Esse caminho é só de volta. Só vai o impulso nervoso assim, ó. Esse daqui eu posso sentir, aí ele vem daqui, passa aqui, ó, volta, pula, certo? Desse jeito, ele sente, registra e toca o barco. No caso do motor, que é quem traz a resposta, ele que vai levar a resposta ao estímulo, só aí você vai sentir. Nós ainda temos os neurônios de associação. Esse neurônio de associação, ele liga os neurônios sensitivos e os motores. Assim, ele vai permitir que a informação seja passada da forma correta, vamos dizer assim. Ele vai deixar, como se fossem dois caminhos, uma rua indo, uma rua voltando. A que vai para o cérebro é de sensitivo, a que volta é motor. Os neurônios de associação tá ali entre os dois para fazer com que eles façam o papel de cada um bem certinho, tá? Ele vai ligar esses dois caminhos de neurônios, ok? Quando a gente vê tocando, o meu cérebro vai receber duas informações. Uma dos olhos, olha, ela foi tocada. E aí sai do olho para o sistema nervoso, por neurônio sensitivo. Aí do sistema nervoso ele manda a resposta. Então, quando a resposta chegou, a informação do dedo que recebeu o contato desse neurônio sensitivo ainda está indo. Quando essa daqui chegar no cérebro, a gente já tá sabendo, relaxa. Já mandei a resposta. Então, tá passando a informação do neurônio sensitivo, a resposta já tá voltando pelo motor. Porque ele recebeu a informação também dos olhos. Sabe aquele ditado que o coração não vê? Não, o que os olhos não veem, o coração não sente. É porque quando os olhos veem, a gente vai receber esse estímulo mais ligeiro? Sim! É desse jeito. Bem, os neurônios, eles são agrupados como se fosse uma rede, um fio. Esse agrupamento é chamado de nervos. Os nossos nervos são formados por feixes de axônios, certo? Já no caso do gânglio, que é esse nódulozinho, ó, tá vendo o nódulozinho lindo? É o aglomerado de corpo celular. Cadê? Me risca. Tá bom? Risquei a palavra neurônio. São os aglomerados do corpo celular. Lembra? Corpo celular, axônio, ramificação do axônio. Os nervos em si são as ramificações do axônio. O corpo celular está nos gânglios, tá bom? Não são os gânglios linfáticos, esses são de linfa. São os gânglios nervosos. Ok, meus amores? Finalizamos o nosso conhecimento básico de neurônios e agora nós temos uma tarefinha para casa. Olha só. Fica de olho na agenda esse slide vai ser liberado lá, tá bom? Beijo no coração e até a próxima aula.